Olá! Hoje é dia de revisitar os fatos políticos que foram destaque nesta semana. Para isso, a partir de agora, o Mundo Político tem equipe ampliada toda sexta-feira. Estão comigo os parceiros Marco Antônio Soalheiro. Ei, Marco. Olá, Vivi, um prazer estarmos juntos novamente. E Heitor Peixoto. Oi, Heitor, tudo bem? Olá, Vivian. Olá, Marco. Também é um prazer estar aqui de novo no Mundo Político. Então vamos aos destaques. Aumenta a pressão dos servidores do Estado por recomposição salarial e o governador Romeu Zema altera a proposta enviada à Assembleia. As movimentações eleitorais esquentam em Minas e no país. A guerra, o petróleo e a inflação. Quarta-feira foi dia de mais uma manifestação das forças de segurança pública. Os servidores foram para as ruas cobrar do governador Romeu Zema o cumprimento da recomposição salarial acordada em 2019. Hoje o governador deu coletiva e anunciou o envio de 2 mensagens novas à Assembleia em resposta à pressão dos servidores. Marco Antônio, o que o governo está propondo? Explica para a gente. Vive, Heitor e todos que nos assistem, o governo fez uma adequação à proposta inicial que já vinha tramitando, que era de um reajuste linear de 10,06% para todos os servidores do Estado. Por essa nova proposta, esse reajuste passa a ser retroativo a janeiro de 2022 para 3 categorias: educação, segurança pública e saúde. E ainda especificamente em relação à segurança, há também na proposta um aumento do pagamento de 1 para 4 parcelas anuais do chamado auxílio fardamento, que tem um valor aí de R$ 1.800 por parcela, que passaria a ser pago então em 4 parcelas anuais aos servidores da segurança. Essa foi a resposta do governo a uma semana de intensificação de mobilizações. Vamos ver se será suficiente para que os servidores deixem de lado paralisações e ritmo reduzido de trabalho. Agora, o governador disse que se os deputados alterarem o texto da proposta, ele veta. Ele disse isso expressamente e disse que fez tudo que podia, foi ao limite. O que nós vimos foi o deputado Sargento Rodrigues, que é um dos principais líderes da categoria, né, e das mobilizações em curso, fazendo muitas críticas a esse anúncio do governador, anunciando também o deputado Sargento Rodrigues que novos encontros serão feitos entre os parlamentares que representam o setor e as entidades sindicais e associações para definir aí outras estratégias. Aparentemente o impasse vai continuar. Lembrando que o governo do estado também se comprometeu a enviar ainda nesta sexta-feira o pedido de retirada de urgência do projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que é uma condição aí que permitiria que o projeto de recomposição salarial tramitasse mais rapidamente. Então, Vivi, nesse vídeo que o Marco se referiu, que o Sargento Rodrigues postou minutos depois da coletiva hoje do Zema, o deputado ele comentou vários pontos, e um deles, citando uma fala de Zema de que no Estado o governo cumpre a lei. O deputado Sargento Rodrigues ele reforçou isso, que os policiais também irão cumprir a lei. Isso deu a entender, foi uma sinalização aparente de uma das estratégias que as forças de segurança pretendem atuar, e em alguns casos já têm atuado, que é nas chamadas operações padrão, né? Os militares, os policiais em geral, exercendo as suas obrigações, porém, de uma forma mais criteriosa, mais cautelosa, cumprindo, ele até citou essa palavra, o estrito cumprimento da lei. Então, as operações às vezes podem ficar um pouco mais lentas, né? E, enfim, os procedimentos mais protocolares. E aí, sobre manifestações, né, o presidente Agostinho Patrus, ele ainda não se manifestou no Twitter, normalmente ele se manifesta nesses assuntos no Twitter. Durante a semana, ele reforçou da importância de se aguardar o governo, de fato, enviar à Assembleia a retirada do pedido de urgência desses projetos, porque existe essa sensação nas categorias de descumprimento de palavra por parte do governador. Então, o presidente está pedindo essa confirmação. Hoje foi sinalizado de que o pedido está sendo enviado
no dia de hoje, mas ele precisa ser recebido no plenário e lido para que esse pedido de urgência, então, seja de fato retirado pelo governador do estado de Minas Gerais. Mas alguma liderança dessas principais categorias aí se manifestou? Pessoal da educação, saúde, alguém se manifestou? Ou de outras categorias, né? Ainda não vimos essas respostas por parte das associações sindicais, mas me chamou muita atenção durante a semana uma fala muito forte do presidente da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares, a ASPRA, Helder Martins de Oliveira. Ele dizia que esse processo de negociação com o governo do estado é uma espécie de jogo de xadrez e que os policiais militares estão dispostos a jogarem esse jogo até o dia 2 de outubro, numa clara sinalização de que o governador pode ter que enfrentar grandes descontentamentos entre as forças policiais, com repercussões inclusive para sua campanha à reeleição. A gente viu aí, né, Vivi, sobre essa questão das outras categorias, a gente tem visto assim, diversas dessas categorias do funcionalismo reclamando de falta de diálogo com o governo. Uma delas é a educação, como você pontuou. Inclusive, no dia de hoje, servidores da educação estão se manifestando pelas ruas por todo o estado, fazendo atos de rua, porque essa pauta, esse reajuste, essa recomposição de 10,06 não atende os anseios da categoria. Lembrando que, recentemente, a gente teve o reajuste do piso salarial nacional da educação em 33,24%, quer dizer, é muita diferença para os 10% que o governador está oferecendo. E nisso a educação deflagrou uma greve, né, por tempo indeterminado, com início na quarta-feira, dia 9, nessa semana. No mesmo dia, o Tribunal de Justiça determinou o fim dessa greve, alegando aí que o movimento foi deflagrado sem que se exaurissem as negociações com o governo do estado. O Sindiúti está prometendo recorrer dessa decisão da Justiça, e a orientação do sindicato neste momento é de fortalecimento dessa mobilização de rua nas escolas também, pelo interior. Grandes cidades hoje tiveram essas manifestações de rua, e a gente tem a figura da deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, tentando intermediar aí uma saída junto ao Tribunal de Justiça de Minas. Agora então, gente, nós vamos mudar de assunto, mas eu não queria deixar de mencionar que essa foi uma manifestação mais tensa, essa de quarta-feira. Tiveram aí uns episódios de lançamento de bomba, que resultou em repórter machucado, e essa é uma questão que coloca em alerta e que preocupa, não é? Se realmente o governo está atento a uma eventual escalada de violência. Mas, enfim, nós temos que acompanhar. Nós vamos andar com o assunto, porque senão não dá tempo de tudo. Essa foi a semana do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, uma data que hoje tem grande projeção, levanta muito debate, serve de alerta, reflexão. E na Assembleia tem a tradição do evento Sempre Vivas. Esse ano foram retomados temas indispensáveis como mulheres na política e violência contra a mulher. Heitor Peixoto, que acompanhou os trabalhos, o que você destaca do evento Sempre Vivas? Vou começar, Vivi, destacando a temática do evento deste ano, né? O evento ele acontece com esse nome desde 2019. E a temática deste ano foi Justiça e Direitos. Por que é tão difícil para as mulheres alcançá-los? Aí nos debates, a gente teve 3 painéis ao todo, né? Nos debates, muitas falas sobre a questão, assim, que temos boas leis em vigor, inclusive, claro, né? A principal delas, a Lei Maria da Penha, no caso do enfrentamento à violência doméstica, mas que ainda faltariam elementos centrais para a efetividade do acesso a direitos por parte das mulheres, especialmente mulheres pobres, negras, das periferias, que não encontrariam tanto respaldo assim por parte do ordenamento legal do país. As participantes falaram também da necessidade, claro, isso a gente tem visto, né, de desromantizar o 8 de março, que é uma data que surgiu a partir de uma luta, né, de lutas das mulheres por melhores condições de trabalho, até mesmo de existência, de sobrevivência. Então essa data ela deve manter esse caráter de luta, até porque há muito o que conquistar ainda, né, não só no Brasil, como em todo o mundo. E o que me chamou a atenção também, Vivi e Marco, o último painel falando sobre os efeitos da pandemia. As conclusões foram de que a pandemia afetou de maneira desigual homens e mulheres. E de que forma? Aí foram apontadas algumas ocorrências disso.
Uma delas é o distanciamento social e as pessoas mais presentes em casa. Isso aumentou a convivência das mulheres com seus agressores, que a gente deve se lembrar que na maioria das pesquisas a maior parte das agressões vem de dentro de casa, né, por parte de companheiros, né, de cônjuges, e isso aí foi um dos elementos citados. E também, claro, né, a questão do trabalho remoto, conciliando ali com atividades que normalmente, né, atribuídas às mulheres, a questão do ensino remoto das crianças, quer dizer, um cenário muito turbulento, de muito caos para as mulheres. E então, dessa forma, as participantes concluíram, né, chegaram a essas percepções de que a pandemia ela não foi neutra na forma como afetou homens e mulheres. Agora, a presidenta da Comissão de Mulheres, a deputada Ana Paula Siqueira, fez uma fala importante a respeito da violência contra as mulheres durante o Sempre Vivas. Vamos ver. Dos casos de feminicídio que nós temos registrados no Estado, tem um dado que me espantou muito e que me inquieta muito, é que 90% dos feminicídios que aconteceram aqui no Estado, 90% são de mulheres que nunca haviam registrado nenhum boletim de ocorrência. Não tinha nenhuma medida protetiva, né? Então, esse dado ele é muito importante a gente trazê-lo aqui numa audiência como essa, numa discussão tão profunda quanto essa, para mostrar que nós ainda precisamos muito melhorar esse sistema, porque são inúmeros os motivos pelos quais as mulheres não registram, não buscam ajuda, não pedem, não conseguem pedir ajuda e acabam pagando com a própria vida. Agora, a gente tem a fala, né, da deputada ressaltando essa questão que a gente estava comentando há pouco, que às vezes até existem as medidas, né, os canais para as denúncias, porém o segundo momento, que é aí, como que a mulher vai retomar a vida daí em diante. Às vezes falta, por exemplo, um centro de acolhimento, um centro de referência e até mesmo políticas públicas mais robustas. Inclusive falou-se de orçamento, né, necessidade de orçamento nessas políticas para, de fato, efetivar os direitos, né, tão necessários aí para as mulheres nessas lutas do dia 8 de março. Lembrando, Vivi e Heitor, que todas essas pautas levantadas no Sempre Vivas são alvos de mobilizações permanentes da bancada feminina da Assembleia ao longo de todo o ano. Temos uma bancada extremamente atuante, a maior bancada feminina da história, inclusive representada atualmente no Colégio de Líderes. Então, incrível que essa semana coincide justamente com a lamentável história do áudio do deputado paulista Arthur Duval, do Podemos, membro do MBL. Essa foi uma história incrível, né? Teve uma repercussão extrema, não é? E teve efeitos sobre o Podemos, além do próprio deputado, não é? Também sobre o Podemos e o candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro. O deputado Arthur Duval, deputado estadual por São Paulo, ele resolveu ir até a Ucrânia, né, sob o argumento de solidariedade ali à população ucraniana, mas em sua estada lá acabou divulgando um áudio a amigos que insinuava ali interesse numa espécie de turismo sexual, enfim, fazendo comentários indelicados em relação às mulheres do leste europeu. Isso foi muito mal recebido, né, aqui no Brasil, até internacionalmente também teve repercussões, e isso levou, né, a retirada da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo pelo Podemos, né, a sua saída do partido, inclusive, né, que tem sido pedida pelos principais líderes. O próprio presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, declarou que não estaria mais disposto a dividir palanques com Arthur Duval, e o deputado também está ameaçado de um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, enfim. O deputado, né, Vivi, desculpa, só complementando, o deputado, assim, ele era visto, né, apontado como uma figura estratégica dessa candidatura de Sérgio Moro, não tanto pela relevância política, mas pela capacidade de mobilização das redes. Ele ligado ao MBL, só que esse episódio, assim, foi terrível nesse aspecto também. Ele está perdendo, assim, milhares e milhares de seguidores, e agora ele vê esse futuro político bastante comprometido. Inclusive hoje, né, houve um tweet da Manuela Dávila comentando uma manifestação dele de que ele está temeroso de sair às ruas, ele está temendo pela própria segurança.
E ela até fez uma relação com as situações de violência que ela já viveu na carreira política dela, até motivadas por manifestações do MBL, quando ela estava na candidatura com Fernando Haddad à vice-presidência da República. Agora, Heitor, Marco, e a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre esmalte das mulheres? O Fora do Aras repercutiu bastante também, não é? Essa fala chega a beirar o inacreditável, né, no contexto atual que a gente vive de afirmação dos direitos das mulheres. Então, ele estava participando de um evento, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, exatamente sobre o Dia da Mulher. Os relatos que a gente ouviu das pessoas que acompanharam é que ele vinha bem no discurso, quando ele estava lendo o discurso que foi preparado, ele vinha bem falando das lutas, das conquistas, mas aí na hora da fala de improviso, aí ele comentou, né, exaltou a questão da mulher poder escolher a cor do esmalte ou do sapato, reproduzindo exatamente estereótipos tão combatidos no 8 de março. Né? Quando a coisa não é bem cercada, não é, a gente vê isso se repetir em solenidades, com autoridades, durante o Dia Internacional da Mulher ou as comemorações. Isso não é nenhuma novidade, mas está aí mais um acontecimento do tipo. Esses dias foram também de muita movimentação eleitoral, inclusive por ser a primeira semana da janela partidária. E já tem novidade por aí, não é, Marco? Isso, nós já temos algumas trocas confirmadas. Nessa sexta-feira, o deputado estadual Coronel Sandro está se filiando ao Partido Liberal, PL, que é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve ser o partido que mais vai crescer nacionalmente na janela, pelo menos é essa a projeção de especialistas no Congresso Nacional. O PL é cotado para receber aproximadamente 20 deputados do União Brasil, que é o partido que foi fruto da fusão do PSL com o DEM, e aqui em Minas, na Assembleia Legislativa, além dessa entrada do deputado Coronel Sandro, o partido espera atrair ainda pelo menos mais 3 ou 4 deputados estaduais que têm posição mais alinhada ao bolsonarismo. Na terça-feira começou o Congresso de Vereadores em BH, um evento que foi bastante prestigiado, uma oportunidade para pré-candidatos ao Senado circularem e se apresentarem, caso de Gilvan Lacerda, que está de saída do MDB, e Reginaldo Lopes, do PT. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve no Congresso e falou de uma eventual aliança entre o PSD, de Alexandre Calil, e Lula. Vamos ver. O prefeito Alexandre Calil é do PSD, um pré-candidato ao governo do Estado. É natural que tenha as conversas próprias da política, e assim como há conversas com o Partido dos Trabalhadores, deve haver também com outros partidos políticos. Aí, vamos dizer, são os candidatos e os partidos locais que têm que fazer essas conversas políticas. O PSD tem o desejo de ter uma candidatura a presidente da República, tem o desejo de ter uma candidatura ao governo do Estado. Ambos os desejos são legítimos e as conversas políticas, elas devem acontecer. Eu não consigo avaliar se isso pode atrapalhar ou não. O muito importante da política é conversar, esgotar as possibilidades, conversar com todos os personagens. Também no Congresso de Vereadores, o deputado Antônio Carlos Arantes disse que o PSDB deve entrar na chapa de Romeu Zema ao governo com o nome do vice. Ainda é muito cedo para falar. O PSDB caminhar com o Zema, no meu entendimento, já é algo definido, né? Devido à parceria exercida durante esse mandato, onde o governo Zema foi muito leal, muito parceiro, e o PSDB da mesma forma. Então é uma parceria que tem dado certo. A questão de vice, eu acho que é muito cedo ainda para falar, porque são várias pessoas que pleiteiam, e o governador tem que saber nessa hora certa de pegar a pessoa que venha somar bastante. Marco, Heitor. Em relação ao cenário estadual, Vivian, a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é natural. Ele, inclusive, declarou essa semana que não será mesmo candidato à presidência da República. Ele chegou a ser cotado para isso, mas, de fato, os movimentos nos últimos meses já indicavam que isso não seria levado a cabo. E o partido dele, o PSD, tem aí caminho aberto, aparentemente, em Minas, para uma aliança com o PT. Inclusive, o ex-presidente Lula deu uma entrevista à Rádio Itatiaia durante a semana,
dizendo que esse também é o desejo do PT de fechar uma aliança em torno da candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a governador. Sobre o apoio do PSDB ao governo Zema, é também natural, porque o partido tem inclusive o atual líder do governo, o deputado Gustavo Valadares. Só queria destacar, Vivi, ainda uma movimentação rapidamente da janela eleitoral, que tem a ver com esse cenário estadual. O deputado Arley Santiago, que estava há 35 anos no PTB, deixou o partido para se filiar ao Avante. O Avante tem agora 4 deputados estaduais, deve lançar como candidato à presidência da República o deputado federal mineiro André Janones e também está disposto o partido a apoiar a reeleição de Romeu Zema em Minas Gerais. Viva, essa questão do PSD é interessante observar também, né, como que o partido ele cresceu muito nessas últimas eleições, notadamente na última. Inclusive, assim, as pessoas antigamente faziam referência, PSD, o partido do Kassab. Esse é o partido do Kassab, a gente tem visto menos aparecer no noticiário, porque o PSD já tem se explicado por si só. Então é um partido relevante nessas eleições, os arranjos que poderão participar, dos quais eles poderão fazer parte. E nessa questão, né, do PSDB aqui em Minas Gerais, na chapa, eventual chapa do Romeu Zema também, né, como o deputado falou, o Marco também comentou, uma questão esperada, né, tem o Gustavo Valadares, que é o líder de governo hoje, já há bastante tempo na Assembleia, um dos vice-líderes de governo também é do PSDB, que é o deputado Dalmo Ribeiro Silva, então essa aproximação ela é meio que natural e até esperada aí dentro desses arranjos que estão sendo feitos para as candidaturas. Nós vimos aí os pré-candidatos se colocando. Na terça-feira, o prefeito de Bertim conversou comigo e foi bem claro impor o seu nome para a disputa ao governo do estado. Mas Medioli, que está sem partido, ainda avalia por qual legenda vai disputar ou pretende disputar a eleição. Marco Antônio, na segunda, você conversou com o presidente do PL em Minas, José Santana de Vasconcelos, que falou do compromisso do partido com Bolsonaro, não foi isso? Ele disse que tem uma expectativa muito positiva em relação à presença do presidente da República para que o partido, assim, atraia um grande número de parlamentares e acredita que o presidente estará seguramente em um segundo turno na disputa presidencial com chances de vencer. Ele também anunciou que o PL não pretende, em hipótese alguma, fazer parte de federações partidárias, né, que é um instrumento novo para as eleições deste ano, que seriam alianças entre legendas que teriam que ter duração obrigatória de 4 anos. A intenção do PL é formar chapas completas. Ele, inclusive, fez uma crítica bastante contundente à formação de federação, a este instituto da federação, não é? Nós temos aí um trechinho da entrevista com você, Marco. E eu não concordo com essa forma de federação, até porque você tira a oportunidade, que tem que ficar 4 anos, dos prefeitos, dos candidatos do partido no interior, lançar candidato a vereador e lançar candidato a prefeito. Então a federação está cortada do PL. Não há a mínima possibilidade de participar desse anúncio. Agora, uma dica para quem quer entender a federação partidária. O Mundo Político ouviu a professora Lara Mesquita, que sabe tudo sobre o assunto. A entrevista é uma aula. É só procurar no site da Assembleia entre os programas do Mundo Político. E hoje saiu a pesquisa IPESP sobre a disputa à presidência da República. Na pesquisa estimulada, Lula tem 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes e Sérgio Moro estão empatados com 8% cada um. João Dória aparece em seguida com 3%. Simone Tebet, Eduardo Leite e André Janones têm 1% cada. Luiz Felipe Dávila e Alessandro Vieira não pontuaram. Eleitores que disseram que pretendem votar em branco, nulo, não votar ou em nenhuma das opções somam 7%. Não sabem ou não responderam totalizam 2%. Na simulação de segundo turno, Lula bate Bolsonaro por 53% a 33%.
Em relação ao levantamento anterior, de 11 de fevereiro, Lula manteve o mesmo percentual e Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima. Lula derrota todos os demais candidatos no segundo turno. A desaprovação do governo Bolsonaro está em 63%, no levantamento anterior era 64%. A pesquisa IPESP foi realizada entre os dias 7 e 9 de março, com 1.000 entrevistas por telefone. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. E Lula anunciou que entra em pré-campanha em 2 de abril. Essa semana foi lançado também o aplicativo Lula Verso com memes de campanha. Houve questionamentos sobre ser campanha antecipada. As assessorias do PT Nacional e do ex-presidente Lula, quando procuradas, não confirmaram nem descartaram a autoria da iniciativa. E aí, vocês viram o Lula Verso? O fato é que as redes sociais tendem a ter novamente um protagonismo grande nas eleições e todas as forças políticas vão se movimentar. Não surpreende nesse sentido. Reforça, né, Vivi, essa relevância das redes. E na eleição passada, né, 2018, havia uma incógnita até ao meio do processo eleitoral, qual que seria de fato o alcance, a potencialidade das redes, e a gente viu aí viradas expressivas, a eleição de Wilson Witzel e outros aí que se elegeram do nada, assim, um quadro praticamente do zero. E aí, além dessa questão da presença nas redes, a gente viu uma tentativa de aproximação com a parcela mais jovem do eleitorado, lembrando aí que eleitores bem mais jovens, aqueles de 16, 17, ou sequer eram nascidos, ou eram muito pequenos quando o Lula foi eleito a primeira vez. Então há também um esforço de fazê-lo conhecido nessa população mais jovem. Agora, Geraldo Alckmin ainda não se filiou ao PSB, em que pese que essa semana teve manchete dizendo que estava tudo resolvido. De fato, parece que não. O partido não entra na federação, liderada pelo PT, mas o que parece que está confirmado é que o candidato a vice de Lula pelo PSB vai ser mesmo Alckmin. Está nesse pé, né, Marco? Tudo encaminhado, mas nada sacramentado. 2 movimentos muito especulados, um nacionalmente e outro no estado. Vamos ver se vão se confirmar nas próximas semanas. Seria Geraldo Alckmin nessa condição de candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva e uma aliança entre Lula e Alexandre Calil, do PSD, aqui para o governo de Minas. E o presidente Bolsonaro também se movimentou de olho nas eleições. Teve um encontro com evangélicos e posou, isso foi um evento, e também posou com as famílias que deixaram a Ucrânia no avião da FAB e desembarcaram ontem no Brasil. Como é que vocês viram esses movimentos, não só dessa semana, mas esses últimos movimentos do Bolsonaro, que notadamente estão mirando, não é? São movimentos eleitorais também, não é? Teve uma tentativa de capitalizar, né, esse episódio da chegada dos brasileiros que foram resgatados lá na Ucrânia. A gente teve na quinta-feira, né, o desembarque de 68 brasileiros e estrangeiros também vieram nesses 2 voos, foram resgatados por aviões da FAB, e na ida, né, eles já tinham inclusive levado ajuda humanitária a essa área de guerra, e agora a gente teve manifestações também por parte do governo de que novas repatriações, novas vindas de brasileiros provavelmente serão por voos comerciais, porque seria uma opção mais econômica, segundo o ministro de Relações Exteriores, o Carlos França. E é interessante que há uma inflexão, uma mudança, né? Exatamente, talvez pensando nessa pauta positiva, porque inicialmente, né, o governo brasileiro, lá no início do conflito, tinha descartado enviar esse tipo de suporte, de ajuda, né, de resgate dos brasileiros que viviam lá, mas a gente viu aí muitos apelos por parte da comunidade brasileira, as esposas, os filhos, relatos de muitas dificuldades que essas pessoas enfrentaram aí nessa fuga da área de guerra, e aí a gente vê então exatamente essa mudança de perfil, talvez sentindo o clima das redes, né, o calor das redes, a cobrança por parte do próprio eleitorado de trazer essas pessoas de volta, né? E o presidente da República agora vai ter que lidar, né, com a questão da alta dos combustíveis também, em decorrência do confronto, mas que tem aí um potencial de desgaste para o governo. Eu sei que isso é um assunto muito importante, mas nosso tempo está um pouco curto, apertado.
Nós vamos falar da guerra. Heitor tem aí umas informações, um rápido resuminho do que está acontecendo, se é que é possível resumir uma guerra daquela. Mas essa guerra que está completando 15 dias, não é? São muitos ataques gravíssimos, tentativa de negociação frustrada, preço de petróleo, como o Marco Antônio disse, está nas alturas, crise humanitária. Então, Heitor? Pois é, Vivi, a gente está vendo ataques assim, terríveis, né? As áreas civis, principalmente, relatos de brigas pelas ruas nas cidades mais afetadas, como Mariupol, as pessoas brigando por alimento, por remédio, as lojas completamente saqueadas já por parte da população desesperada, né? Sem esse acolhimento, civis, né? Fazendo enterros em valas comuns, as pessoas cavando as próprias valas para enterrar os entes queridos. De novo, ataques aos hospitais, né? Como a gente tem visto, escolas também sofrendo ataques por parte dos russos. E como você mencionou, a gente teve mais uma semana de negociações frustradas, né? Essa semana a gente teve um encontro aí na Turquia e não em Belarus, entre os ministros das relações exteriores dos dois países, mas a Rússia está irredutível na pauta, na exigência de que a Ucrânia primeiro se renda, se desarme e garanta na Constituição do país de que não vai pleitear entrar na OTAN, que é percebido pela Rússia aí como um aumento da área de influência do Ocidente em cima ali do território, do quintal da Rússia, né? Se a Ucrânia entrar para a OTAN. Eles pedem essa confirmação na própria Constituição do país. Agora, aqui no Brasil tem um corre-corre do governo federal para tentar minimizar o aumento de 24,9%, de até 24,9%, que foi o maior do diesel, nos preços dos combustíveis, né? A gasolina foi a R$ 7,50 de cara nas bombas e hoje, Heitor, me corrija se eu estiver errada, você mandou uma mensagem dizendo que no Acre já chegou a R$ 11,00 o litro da gasolina. Que loucura, Está circulando isso, inclusive, como tudo no Brasil vira meme, tem virado memes sobre esse assunto, claro, é muito triste, muito preocupante, mas assim, temos lá no Acre essa situação, 11,56, salvo engano, o litro da pessoa que registrou o litro da gasolina, e a gente tem que lembrar que os combustíveis eles têm forte pressão inflacionária, né? Em 2021, a gasolina ela acumulou uma alta de quase 50% e foi o item que mais pesou no IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. O diesel, então, nem se fala, né? Só de pensar na logística interna da movimentação de mercadorias pelo país, e a gente tem a projeção do aumento de 90 centavos a partir desse índice, que pode ser amortecido aí por projeto de lei votado aí pelo Congresso Nacional, né? E hoje... Vive, Heitor, tem a questão da insegurança alimentar, né? Que pode vir a ser agravada, porque a alta dos combustíveis tem incidência aí direta sobre o preço de diversos produtos e pode agravar ainda mais a questão da escassez na mesa dos brasileiros, que já é dramática. E saiu também o IPCA hoje, né? A maior alta desde 2012, em fevereiro, no mês de fevereiro. E os senadores correram para votar um projeto que pode estabilizar preços dos combustíveis. Eles aprovaram ontem o projeto de lei complementar número 11 de 2020, que determina a alíquota unificada e em valor fixo para o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS. O tributo passaria a ter um valor único sobre o litro, ao contrário de um percentual sobre o valor final da compra. Isso, então, melhoraria, mas não resolveria o problema dos aumentos que são feitos pela Petrobras, né? Isso é só um paliativo para estabilizar. É isso. Algum comentário? Eu vou passar, na verdade eu estou passando a bola para vocês, mas tem que ser muito rápido, porque o nosso tempo está curtinho. O ICMS, né, Vivi, a questão que a gente vai ter que observar aí é essa guerra com os estados, porque o ICMS é a principal fonte de receita dos estados e a proposta que vem de Brasília, de economia, né, para a população, de amortecer esses aumentos, é em cima exatamente dessa fonte dos estados se financiarem e manterem seus programas. Então, os governadores já têm um movimento, inclusive, de judicializar esse projeto de lei no Supremo Tribunal Federal, questionando, inclusive, a constitucionalidade dessa medida. O próprio governador Romeu Zema, no pronunciamento que fez hoje, né, a respeito da situação de recomposição salarial dos servidores do Estado, foi questionado a respeito dessa alteração aí
na alíquota de ICMS e demonstrou preocupação, acredita que Minas Gerais vai ter uma perda considerável de arrecadação. Ele ainda não tinha números, disse que a Secretaria de Fazenda já está trabalhando nisso, mas que de fato deve se confirmar uma perda relevante de arrecadação para o Estado. Pois é, ontem eu conversei com o professor Klaus Dalgardi, do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele falou sobre o que você mencionou, Heitor, o problema da inflação, né? A consequência desses aumentos, um problema que nós vamos enfrentar. E falou de uma coisa assustadora, que é a tal da estagflação. Que está relacionada com a nossa realidade local, mas é um problema para o mundo todo por conta da guerra. Isso acontece num momento muito delicado, que o mundo estava começando a sair, né, de uma grave recessão econômica provocada pela pandemia, né? Então, começando aos poucos a pensar em retomar o crescimento, né? Tinha uma demanda latente, né, devido a repressão da economia devido à pandemia, e agora, né, vem com essa alta do preço, né, e muito provavelmente deve ocorrer, né, o que os economistas chamam de estagflação, que é uma mistura de estagnação econômica com inflação, ou seja, baixo crescimento junto com inflação. Então, isso significa um empobrecimento geral, né, das populações no mundo, né, já que seu poder aquisitivo vai diminuir relativo, né, ao custo de todos os bens e serviços. E isso acontece, né, de uma maneira geral. Claro que tem também outras consequências de médio e longo prazo e que vão variar, né, de região em região. Então, agora nós vamos para as duas últimas notícias do Congresso que valeram a pena entrar na resenha. Avançou na Câmara dos Deputados o projeto que permite mineração em terras indígenas. Ontem, no mesmo dia em que os artistas, ambientalistas e representantes da sociedade civil, capitaneados por Caetano Veloso, faziam um protesto contra a pauta no Senado, a Câmara aprovava um requerimento de urgência para acelerar o projeto. E a votação indica que esse projeto deve contar com a maioria no plenário. A urgência passou com 279 votos a favor e 180 contrários, só 3 abstenções. Essa pauta é defendida pelo presidente Bolsonaro desde que ele era deputado e candidato à presidência. E há argumentos contrários e favoráveis à pauta. Há deputados defendendo, tem lá seus argumentos, e os ambientalistas criticando, e uma parcela, como nós vimos, representativa da sociedade civil se opondo. Como é que vocês viram isso? Marco e Heitor, rapidamente. O movimento do Congresso é natural, né, Vivian? Porque a capacidade de mobilização parlamentar, tanto da mineração quanto da bancada do agronegócio de uma forma geral, ela é mais significativa do que da bancada do meio ambiente, né? Os temas, os projetos que interessam mais aos setores economicamente mais fortes têm nos últimos anos, né, notadamente, tido um ambiente mais favorável para passarem. Agora, além do impacto ambiental e dos povos tradicionais, né, os ambientalistas têm argumentado que, assim, mesmo que comece a explorar potássio amanhã, é muito lento para que o Brasil atinja uma situação de não depender tanto das importações. E isso, acho que uma notícia de hoje também, Vivian, é que o governo ele lançou um plano, né, para aumentar essa produção de fertilizantes no país, e as metas, as 80 metas e 130 ações a serem implementadas, elas são previstas até 2050. Quer dizer, não é uma coisa de curto prazo, mesmo que comece a se explorar no dia de hoje, na semana que vem, as reservas indígenas, com esse custo que a gente deve ter desse tipo de exploração, né? E só para encerrar a semana do Dia Internacional da Mulher com notícia boa. O Congresso derrubou o veto presidencial ao projeto da dignidade menstrual, aquele projeto da deputada Marília Reis, que prevê distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual a mulheres em situação de vulnerabilidade. Lembrando que em Minas nós já temos um projeto que foi aprovado e isso já está em vigor, um projeto da deputada Leninha. Nós vamos encerrando por agora essa resenha do mundo político com os destaques
do Noticiário da Semana. Eu agradeço aos meus colegas, Marco Antônio Soalheiro. Até mais, Marco. Obrigado, Vivian. Também. Um abraço a você e ao Heitor. Outro grande. Também Heitor Peixoto. Tchau, Heitor. Tchau, Vivian. Tchau, Marco. Obrigado a todos. E você pode rever esse programa e todas as entrevistas do Mundo Político no site da Assembleia e no YouTube. Você também pode ouvir a gente em podcast, basta buscar no Mundo Político no seu tocador favorito. A gente volta na segunda-feira. Até lá!